Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, no podcast hoje, ICS Update. Né? Vamos falar hoje sobre saúde inteligente da ICS 3.0. E é um prazer estar com vocês, né? Você que está do outro lado, nosso muito obrigado, né, por estar nos acompanhando aí através das redes sociais. E hoje estou recebendo aqui para bater um papo com a gente ninguém melhor do que ele, Natanael, né? Fontoura. Natanael, tudo bem? Bem-vindo ao podcast. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, Cosme, pela apresentação, né? É uma alegria a gente poder fazer esse movimento, né, em prol aí da saúde no nosso estado goiano, né, e em todo o Brasil. E a gente, assim, está muito feliz mesmo com aquilo que a gente vai mostrar hoje, né? Todo o trabalho que a gente tem desenvolvido, tudo aquilo que a gente tem construído em prol de uma saúde melhor. Muito bom. Então, a partir de agora, a gente vai falar, né, da ICS, né, e a gente gostaria de começar, Natanael, que você contasse um pouco da história da ICS, como começou, né, como é que foi todo o início, para que o pessoal que está do outro lado aí, né, está acompanhando a gente através da live, né, entenda um pouco como é que começou a ICS. Tem muita gente que conhece a ICS só de nome, mas não sabe a história da ICS. A ICS é uma empresa já há muitos anos, né? A gente já tem mais de 35 anos de mercado, né? Começou assim na época em que nem existia computadores nas unidades de saúde. Nós temos até uma máquina de escrever lá no escritório lá do sócio fundador lá, que é uma relíquia nossa, né? Da época que a gente trabalhava com máquina de escrever, eram fichas, né? Impressos, tudo preenchido à mão e por máquina de escrever. E a gente começou, nessa época, trabalhando com processamento de dados de saúde. Depois, as coisas foram evoluindo e começou a aparecer os primeiros computadores nas unidades de saúde, e a empresa também foi evoluindo por esse caminho, né? E iniciou-se ali um processo de informatização. O Ministério da Saúde nos procurou, na altura, nos pedindo para construir algum tipo de programa que ajudasse nesse processamento, na gestão de saúde. E foi quando a ICS iniciou esse processo de criação dos primeiros sistemas, dos primeiros ali, serviços tecnológicos e digitais para poder melhorar e otimizar os processos de gestão de saúde, né, e gerenciamento ali do fluxo dos pacientes e de todas as informações que a gente precisa. Então, depois disso, né, os anos foram passando e os sistemas foram crescendo. E hoje nós já estamos na era aí de digital, né? Estamos aí evoluindo para a inteligência artificial, né, para análise de dados complexos. E então, por isso que a gente agora está chamando ICS 3.0, né? Eu sei que assim, tem muita gente que tem perguntado, né, de onde está vindo e tal, esse nome. E a ideia é essa, é trazer uma ICS renovada, né? E como você falou, ICS renovada, a live de hoje, a gente gostaria de falar sobre as inovações, mas vamos falar daqui a pouquinho sobre as novidades, né, da ICS. Mas antes de falar, falamos um pouco agora sobre a história, né, do início da ICS, falamos um pouco sobre a ICS 3.0. Agora eu gostaria de saber quem é Natanael Fontoura, de onde veio, para onde trabalhou, para a gente entender um pouco e qual que é a sua experiência também, né, na área da saúde. Eu já trabalhei em muitos segmentos, né? Já trabalhei fora do país, né? Em vários países, e trabalhei como diretor de hospitais, UTIs, né? Já atuei nesse ramo já há um bom tempo. Depois de uns anos, trabalhei também na Unimed, Goiânia, né? Então, assim, a saúde permeia, né, ali a minha experiência, no meu currículo, né, durante um bom tempo nessa caminhada. Antes de trabalhar na ICS, eu estava trabalhando no ramo do petróleo e recebi um convite, né, do senhor Moisés e do Gustavo para ajudar a transformar a empresa numa empresa renovada, numa empresa que, de fato, estivesse mais
próxima dos clientes, entendendo aquilo que era o movimento, né, em termos de tecnologia, o movimento do próprio mercado, né, aquilo que era necessidade do mercado. E eu entrei, né, ano passado e comecei esse processo de mudança, primeiramente interna, né, ainda estou, né, trabalhando nesse sentido, e também mudança nos próprios produtos e nos serviços que a empresa oferece, né, para os nossos clientes, os nossos municípios, né? Então, a minha área sempre foi administração, né, com foco em gestão financeira, mas administração como um todo, né? E tem sido assim uma alegria, um desafio muito grande também, né? A área da saúde a gente sabe que é muito sensível e que é latente, é algo assim que faz toda a diferença. Então, assim, tem sido muito gratificante esse trabalho. Muito bom. Aproveitar agora, né, mandar um abraço, né, pro pessoal que está com a gente, conectado com a gente aí, né? A todos os nossos parceiros que estão conectados com a gente, os secretários de saúde também que estão conectados com a gente. Mandar um abraço para o Gustavo, seu Moisés, né? Para todo o time, Ludmila, todo o time da ICS que está conectado com a gente aí, acompanhando, né, essa live. E dizer para vocês, a ICS, a gente já falou de como começou, contamos um pouco a história do Natanael, né, a experiência dele, né, no meio da área da saúde. E, Natanael, fala um pouco para a gente desse desafio, como é que foi chegar e encontrar um desafio inovar, né? Porque a gente sabe que a tecnologia todos os dias ela se renova, todos os dias, toda hora ela se renova, né? Como é que foi esse desafio? Assim, é muito bom a gente poder construir algo que faz a diferença na vida das pessoas, né? Quando eu cheguei, eu conheci, sim, pessoas fantásticas lá na empresa, pessoas com muitos anos de experiência, né? Clientes que há muito tempo trabalham conosco, que confiam no nosso trabalho, né? Só que eu vendo assim todo esse movimento do mercado, né? Depois dessa mudança tecnológica muito rápida, essa evolução, né? E a gente está caminhando agora para os robôs. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? E o que acontece é que na minha visão, né, como um gestor, eu entendo que a gente precisa nos aproximar dos clientes, entender a dor deles, para que a gente possa construir ferramentas que fazem sentido para o cliente. Sim. Não é ferramenta simplesmente que vai trazer recurso financeiro para a empresa, né? Ou que vai, de alguma forma, reduzir o nosso trabalho, né? Vai deixar a gente mais tranquilo, só recebendo ali os valores recorrentes daquilo que são os contratos que nós temos. Mas a ideia é construir sistemas que possam promover uma saúde de qualidade e transformar os municípios. É uma melhoria contínua, né? Dentro da administração, a gente tem esse processo de melhoria contínua. Então, a gente precisa promover isso dentro dos clientes também, nas unidades de saúde, né? E uma das formas de a gente fazer isso é através de sistemas com mais qualidade, né? Quando a gente fala de ICS 3.0, né, saúde inteligente, a gente está falando de uma era que está evoluindo a cada dia, como a gente acabou de falar, né? Teve a 1.0, como você disse, na época da digitadora ainda, né? Máquina de datilografia. Isso. E depois veio começou sistemas, e hoje a gente está numa evolução enorme, né, com a questão da IA, inteligência artificial, né, Daniel? Isso. Nós começamos esse movimento já há algum tempo, né, de introduzir a inteligência artificial em todos os nossos produtos, né? É engraçado porque assim, as pessoas têm uma ilusão de achar que a inteligência artificial é a gente contratar um chat GPT, interligar ele e achar que é isso aí que... Não. Inteligência artificial é muito mais complexa que isso, né? A inteligência artificial que a gente trabalha, ela é programada, entendeu? Então, a gente é tudo linha de código. Nossa inteligência artificial, ela é restrita, ela é um ambiente controlado. Muito diferente daquilo que algumas empresas têm entregue aí no mercado. A gente já viu alguns produtos que trazem ali uma inteligência artificial, mas que, no fundo, é um chat GPT e aqueles dados estão abertos ao público, né?
Recentemente, nós vimos aí um problema de vazamento da OpenAI, né? De dados sensíveis que as pessoas foram usando a ferramenta deles e esses dados acabaram sendo vazados na internet. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, de embarcar soluções que facilitem e agilizem o processo de trabalho das pessoas. Nós não queremos substituir as pessoas, né? Eu tenho consciência de que algumas funções, alguns trabalhos serão mudados, né? Serão transformados, né? Mas a interação humana é muito importante, só que a ideia é embarcar a inteligência artificial para otimizar os processos, acelerar os processos e trazer mais qualidade. Com certeza. Então, olha, a partir de agora, né, vocês que o pessoal está pedindo já aqui, né? A partir de agora, então, para você que é gestor, você que está do outro lado aí, está acompanhando a gente, né? Inclusive, durante essa semana, eu tive muitas perguntas. Eu falei, olha, deixa para a live. Na live a gente vai explicar direitinho. A gente vai falar de novidades agora, né? Vamos falar das novidades que a ICS está trazendo para você, né? Vamos começar, Nathanael. Qual que é a primeira novidade que a gente vai falar hoje? Então, eu queria apresentar assim, a primeira função que eu acho que é a que faz essa integração, né? O que acontece? A ICS iniciou um movimento, né, entendendo aquilo que o Ministério da Saúde, né, tem estimulado, né, que é a utilização do eSUS. A ICS já trabalha há muitos anos com um sistema próprio, né? São 2 sistemas, um para média e alta complexidade e outro para atenção básica, né? Mas a gente vem avaliando e entendendo aquilo que o governo tem promovido em prol da saúde. E quando eu entrei na empresa, eu me reuni com sócios, com o pessoal do desenvolvimento, né? Aproveitar e mandar um abraço para eles aí, que, né, tem trabalhado duro aí, né? Todo mundo. E a gente foi conversar sobre o eSUS, né? Porque o eSUS, as pessoas às vezes acham que o eSUS é um concorrente do sistema de terceiro. A gente não enxerga dessa forma, né? A verdade é que hoje, né, nós entendemos que a gente precisava construir ferramentas que se integram ao eSUS, né, e que promovem qualidade, velocidade, né, gestão, e, de alguma forma, entrega ali uma solução estratégica para o município, né? Então, primeira ferramenta, o primeiro módulo, né, que eu queria apresentar hoje, que já está disponível, né, e até tem alguns municípios que já começaram a utilizar, a gente já tem feito essa liberação, né, é o módulo de integração do eSUS com média e alta complexidade, com inteligência artificial embarcada, né? Eu faço questão de mostrar, porque assim, eu acho que alguns até chegaram para mim durante a semana e falaram, você vai mostrar, e os concorrentes, né, vão ver e tal. Uhum. Eu não estou preocupado com os concorrentes. Na verdade, eu quero estimular os concorrentes, né, todas as pessoas que trabalham com sistemas, com gestão de saúde, que busquem aprimorar, busquem melhorar suas ferramentas, né, para promover qualidade, né? Eu até tenho falado muito com as pessoas com quem eu sento, que daquilo que a gente enxerga, né, que a visão da ICS é ser referência, é ser modelo, inspiração para outras empresas. Então, nós temos aqui o eSUS, né, e eu já entrei aqui num paciente teste. Isso aqui é uma versão de teste, né, que a gente usa para poder fazer algumas demonstrações, né, justamente para a gente ter esse cuidado com LGPD, né? Tudo aquilo que a gente for apresentar hoje, pessoal, vocês podem ficar tranquilos que são dados fictícios para a gente não ter nenhum tipo de problema. Nós temos aqui a primeira funcionalidade, né? Isso aqui é uma evolução, nós estamos trabalhando para construir, melhorar cada dia mais e trazer novidades.
Na parte do SOAP, onde os profissionais de saúde vão dar um atendimento, vão escrever aquilo que são as informações, as impressões deles com relação ao paciente, né, ao cidadão que está sendo atendido, nós tínhamos aqui que preencher manualmente todos esses dados e o profissional acabava perdendo um pouco de tempo, né, gastando tempo em preencher essas informações. E o que a gente sabe é que numa situação assim de um surto de algum tipo de problema, né, dengue, nós tivemos aí a Covid, né, em 2020, o texto é bastante semelhante, né, quando nós pegamos casos com o mesmo tipo de diagnóstico, né? E aí, para melhorar e otimizar esse processo, nós criamos aqui um template, né? Isso aqui está dentro, né, tá ligado ao eSUS, então eu posso clicar aqui no template, eu vou trazer ali todos os templates que eu quiser, eu como médico, enfermeiro, né, o profissional que estiver atendendo, eu posso adicionar um template, criar aqui, escrever aquilo que são as informações importantes, talvez um checklist, alguma coisa assim, né, de forma abrangente, né, genérica, e depois eu vou e utilizo esse template, né? Então, ele vai me trazer as informações, né? Eu coloquei aqui um template fictício, né? E eu posso vir aqui, alterar, acrescentar o que eu quiser para poder melhorar, para trazer uma informação mais precisa, né? Daquilo que são as informações do paciente. Então, nessas abas do SOAP, onde o profissional de saúde precisa escrever as informações, ele tem essa possibilidade. Outra situação é a melhoria de texto, né? Isso é algo assim que quase que virou obrigação, né? Os novos sistemas todos trazem isso, né? Porque na pressa, né? Às vezes você não tem um template e precisa, de alguma forma, escrever rapidamente, você pode melhorar o texto para evitar algum tipo de problema. Agora, uma coisa que é muito, muito interessante, que assim, a gente tá encantado e isso aqui gera muita satisfação, principalmente para os médicos, é a prescrição de medicamentos. Quem utiliza o eSUS sabe como que é trabalhoso, né? E aí, o que nós pensamos? Vamos acelerar esse processo. Porque, diante aí de um surto, alguma situação assim, que várias pessoas precisam de medicações semelhantes, a gente pode criar aqui uma receita padrão, né? O médico tem condição de escolher essa receita, tem condição de criar essa receita, e a gente pode importar. Então, eu preencho todos os dados, posso aqui salvar a receita para uma próxima prescrição. Aí o médico vai, né, colocar um nome de que doença, para que se utiliza aquela medicação, né? E aí, quando eu vou importar, eu seleciono aqui e a IA vai fazer todo o trabalho de preenchimento aqui. Ótimo. Então, assim, isso otimiza o tempo. Você imagina a pessoa ter que preencher aqui 5, 6 medicamentos, vai levar bastante tempo. Isso reduz o tempo de espera, o tempo de atendimento, aumentando o volume de atendimento na própria unidade de saúde. Por último, dentro desse módulo que integra o eSUS com a média e alta complexidade e inteligência artificial embarcada, nós temos aqui o prontuário integrado. Nós criamos esse botão, ele está integrado com todos os sistemas, né, que a ICS possui, e ele vai trazer as informações que são pertinentes ao paciente, né? Então, onde ele foi atendido, ele vai ter aqui as informações de todo atendimento. Vacinas, em ordem cronológica. Evitando aquela situação de ir numa UPA, ser atendido, aí no outro dia ele vai no postinho e o médico não sabe o que aconteceu, qual medicamento foi prescrito, quais eram os sintomas. Então, com esse módulo
de integração de prontuário eletrônico, facilitou demais. Muito bom. Natanael, eu quero agradecer aqui aos 1932 nesse momento, né? De pessoas que estão com a gente, conectadas, né? Bom demais. Mandar um abraço pro nosso amigo Igor, né? Da Orb, o Jadson também. Não pode deixar de mandar um abraço para esse pessoal, né? Que são pessoas fundamentais também. O Otton também está online. Toda a turma, né? O Webinai também está online. Inclusive, eu queria deixar um convite. O Benai. Inclusive, eu queria deixar um convite pro próximo podcast trazer o Benai aqui com a gente. Viu? Vamos falar de pescaria. Pescaria. Disso ele entende muito. Entende, eu sei. Bom demais, né? Um abraço a vocês aí. Olha, então quer dizer que nessa estrutura que a gente está lançando aí do ESUS, certo? É muito importante essa questão, eu acho que é a maior pedida, né, dos secretários, gestores de saúde, a questão do prontuário único, né? Como você disse, ajuda muito, né? Ajuda você a entrar no prontuário do paciente e saber se ele passou no postinho, se aquele exame que ele fez há 10 dias atrás ainda está valendo. Só a economia que você gera aqui é um absurdo, é uma coisa enorme. Então, eu acredito que essa tecnologia ela veio para somar e muito. E eu repito, é uma das maiores pedidas que o pessoal pediu. Olha, a gente tem que ter um prontuário único, onde entrega média e alta complexidade. Então, parabéns por esse lançamento. Mas não tem só isso, tem mais. Tem mais. Hoje eu vou mostrar 3 produtos. 3 produtos. E em breve nós vamos marcar outra live e vamos apresentar mais produtos que a gente está trabalhando assim incessantemente para poder trazer novidades e contribuir com a saúde. Ótimo. Nós falamos então de ESUS com tecnologia, né? Prontuário único, né? Integrado. E agora eu quero sugerir o próximo produto, que esse aqui eu estou ansioso para ouvir sobre ele, que é a Análise 360. É muito legal. A Análise 360, o Cosme, é um sonho que surgiu, né, entre nós, e o objetivo desse produto é fazer uma análise daquilo que é a situação do município perante o Ministério em termos de qualificação para os programas de saúde, né? Porque assim, quando o município ele adere a um programa específico, ele precisa cuidar daquilo que são as regras que o Ministério estabelece para que ele consiga manter o recebimento da verba relacionada à equipe que foi cadastrada, né? A equipe que está ali trabalhando em prol desse programa. E a gente sabe que é um desafio, né? 35 anos de experiência, a gente tem assim, N situações, casos de municípios que, às vezes, não estão preocupados, né? Alguns não estão preocupados, outros... aquela situação de mudança de profissional que cuida do CNES ou do secretário de saúde que mudou e chegou um novo que precisa se inteirar durante um período. Então, a gente criou um sistema que vai estar ligado ao site do Ministério da Saúde e traz as informações daquilo que está cadastrado lá em termos de equipe, em termos de unidades, né? Tudo aquilo que são as informações do CNES, e faz uma análise disso com inteligência artificial para entender se ele está qualificado ou não, né? Eu tenho até aqui a tela do sistema, né? Já está funcionando. Eu não vou conseguir mostrar detalhadamente porque ele não dá dados fictícios, né? Ele traz dados reais. Então, mas para ter uma ideia, a gente vai cadastrar aqui os documentos, né? Do projeto, né? Eu coloquei até aqui o da Emult para a gente poder entender como que funciona, né? Vou cadastrar um município e depois disso eu vou conversar com a inteligência artificial, né? Aí a gente criou aqui, né, até um modelo de prompt aqui,
no qual ele vai perguntar e vai trazer as informações do município. E aí você pode aqui, trabalhando com a inteligência artificial e ir aprofundando e trazendo informações cada vez mais profundas e detalhadas daquilo que é a situação. E o mais bacana é que a gente consegue treinar a IA para ela trazer informação que faz sentido para o município. Então, por isso que eu tenho que cadastrar município por município. É um trabalho assim personalizado. Isso. Não é um sistema geral, não é um chat GPT que a pessoa loga e é a mesma coisa para todo mundo. Não, é um sistema específico. Os dados desse município é para esse município. Ele não vai ter uma situação de trazer dados de outro município. Então, a gente tem essa preocupação justamente por conta da LGPD, né? Por isso que, às vezes, as pessoas têm a ansiedade, né, de querer usar isso aqui como um chat GPT, e não é esse o propósito. Ele não vai te responder qualquer coisa. Ele vai te responder aquilo que está relacionado ao programa, né, àquilo que é a realidade do município diante ali dos programas que o Ministério da Saúde oferece e que o município possui. Ótimo, é uma ferramenta extraordinária, né, que vai te dar parâmetros se sua equipe está preparada e pronta e está tudo tranquilo, né? Porque a gente depara muitas das vezes, Natanael, por exemplo, com uma pessoa que está trabalhando no município, mas não está cadastrado no Kinesi e assim sucessivamente, né? Isso. Essa ferramenta ela vai te mostrar se tem duplicidade, como é que tá. Essa ferramenta ela é um, vamos dizer assim, uma consultoria do teu município na tua mão, um clique. Certo? Ela vai te mostrar como é que está a sua equipe, se realmente ela está equiparada com o Estado e se está tudo tranquilo, tudo normal. É uma ferramenta que, para os consultores, para os gestores, ela vai ser assim, crucial e vai ajudar demais o trabalho de todo mundo, né? Na realidade, assim, a gente entende que esse é um desafio muito grande, porque é muita informação, é muitos sistemas que precisam estar sempre sendo avaliados, né? E com a inteligência artificial a gente consegue otimizar esse processo e ela faz sozinha o trabalho assim que uma pessoa demoraria dias para fazer, né? Imagina analisar pessoa por pessoa, né? Que o servidor por servidor, entender se a carga horária dele, tá batendo, né? Tá entender certo. a regra do ministério, que também não é uma coisa tão simples. Sim. Né? E eu creio assim, que o fato da gente criar esse sistema não vai impedir os consultores ou o pessoal que exerce algum tipo de trabalho de gestão de saúde, né? De trabalhar, mas pelo contrário, vai contribuir. Sim. Né? Nós temos pensado naquilo que a gente pode contribuir para todos os profissionais de saúde, seja ele profissional do município, seja ele privado que atenda ao município também. Muito bom, gente. Esse é o ICS Update, né? ICS 3.0, trazendo para vocês as novidades. E tem muita coisa ainda. Tem muita coisa que vai ser lançada ainda. Então eu sei que tem muita novidade. Os meninos estão trabalhando aí dia e noite para trazer mais novidades. Mas agora vamos passar para o terceiro produto. E eu quero começar com uma frase, Natanael, que dá arrepio, né? E muita gente, quando ouve a frase que se chama indicadores. Essa frase, quando você fala ela, depende do lugar. O pessoal chega, né? Causa arrepio no pessoal. E vamos falar então desse lançamento que para mim é um dos tops, né, da ICS, que é o painel de indicadores. Esse painel, eu acho assim, que você falou que o Análise 360 era uma coisa incrível e tal, mas esse painel de indicadores que nós desenvolvemos, eu acho que assim, supera. Mas eu quero frisar uma questão, Cosme, para que as pessoas entendam. Sim. Que uma ferramenta complementa a outra. Sim. Todas essas ferramentas estão integradas, estão interligadas ao eSUS, ao banco de dados do eSUS. Então, nós temos até feito um trabalho interno, né, com o pessoal, porque quando nós falamos, nós vamos trabalhar com eSUS, todo mundo achou estranho, né? Como assim e tal? O eSUS é de graça. Eu falei assim, não, o eSUS é de graça. Né? O município que quiser trabalhar com o eSUS, gente, o eSUS é de graça, pelo amor de Deus. Não paguem para ter eSUS. Não paguem.
Mas a ideia não era simplesmente colocar eSUS nos clientes, porque isso aí não faz sentido. Sim. Né? Só colocar um eSUS não faz sentido. A ideia era construir tecnologia, ferramenta que, integrada ao eSUS, dá poder de gestão para os municípios, transforma o atendimento, acelerando esse atendimento, dando mais qualidade. Então, quando nós pensamos na análise 360 e depois, né, em paralelo também os indicadores, foi um complementando o outro. Então, a análise 360 ele vai entender aquilo que é a composição da equipe. É lógico que essa ferramenta a gente ainda vai evoluir muito. Sim. Né? Logo, logo, nós vamos ter outros encontros para poder mostrar a evolução. Né? A gente conversa muito com muitos secretários e eles estão assim empolgadíssimos e dando dicas e sugestões de coisas que nós vamos criar. Mas o análise de indicadores, o que ele faz? Uma vez que a composição da equipe está ok, né, QNES, tudo certinho, nós vamos para a produção dessas pessoas. Então, o Ministério da Saúde, eles estão preocupados agora com a qualidade. Antes era uma questão mais quantitativa. E agora a gente entende que a qualidade tornou-se algo assim primordial. Né? Por isso que muitas pessoas têm olhado para o painel, para os indicadores com o nariz torto, porque não entende, né, que aquela análise é mais complexa porque envolve qualidade. E assim, essa mudança dos indicadores é algo muito benéfico. Né? Só que a gente sabe que é desafiador até para o Ministério. Então, o Ministério lançou, né, várias mudanças nessa caminhada. Isso foi desafiador para todas as empresas que trabalham na área de tecnologia, né, porque começa a desenvolver um produto e, de repente, o Ministério muda a regra e a gente é obrigado a reescrever o código, a reestruturar todo o sistema. Mas agora a gente vê assim, que o Ministério chegou num denominador comum, numa coisa que está mais próximo daquilo que é o final, e resolvemos lançar esse painel de indicadores com as informações que são importantes para a gestão. Eu não estou preocupado simplesmente com o indicador, eu estou preocupado com a gestão, porque se o município tiver condições de fazer uma gestão bem feita, de dar o melhor atendimento para o cidadão, naturalmente o indicador tende a melhorar e tende a atingir valores satisfatórios, se não atingir assim, o máximo, né, o teto e a meta que é estabelecida. Né? Então, eu tenho aqui um overview daquilo que são os principais indicadores. Né? Hoje, a gente está lançando os 7 primeiros e logo, logo a gente vai estar lançando também os outros das boas práticas, né? Que são muito importantes. Né? Mas que aqui eu já tenho poder de gestão. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, no hipertensão, né? Eu tenho aqui uma visão geral, né, daquilo que é a situação, né, com a pontuação, e eu tenho condições de ir na análise de dados. Então, eu tenho aqui, esses dados também são fictícios, viu, Cosmo? Certo. Isso aqui é um banco fictício que a gente fez a ligação, mas, na realidade, depois que a gente instala no município essa função, esse produto, ele vai estar interligado ao eSUS. Então, os dados são reais, são dados que todos os dias sofrem atualização. Lançou no eSUS, no dia seguinte já está no painel de indicadores. Ah, Natanael, por que não é online? Porque a gente entende que alguns municípios que têm um servidor local, que tem um servidor que não é tão assim, tão potente, vai ter dificuldade, porque imagina
Toda vez que eu faço acesso ao banco de dados, eu vou sobrecarregando o servidor. Sim. Então, a gente optou por fazer uma atualização todos os dias para trazer essa informação o mais real possível. Não, esses dados eu não estou indo buscar lá no Ministério, porque o Ministério ele divulga dados do passado, daquilo que foi processado, que já aconteceu. Aqui são dados reais, são dados o que está acontecendo no presente. E aí o município tem condições de trabalhar, ao invés dele trabalhar reativo, apagando incêndio, ele vai trabalhar preventivamente. Ele vai ser proativo e cuidar do cidadão, da pessoa, no momento em que ela precisa ser cuidada, né? Aqui, ô Cosme, só para a gente ter uma noção, eu tenho aqui a informação aqui de todos os hipertensos, né? De todos os homens, mulheres, a média. Tenho vários filtros que eu posso fazer, né? Daquilo que são as classificações. Mas o mais legal está aqui, dentro das boas práticas, eu tenho aqui aquilo que o Ministério exige, né? Então, para cada um dos indicadores, eu tenho as boas práticas, né? E eu consigo visualizar aqui o gestor, o coordenador de atenção básica, a pessoa que estiver ali à frente, né, desse trabalho de acompanhamento, ele visualiza aqui a pessoa, né, tem aqui uma abadia, e eu estou vendo aqui que a classificação dela é suficiente. Mas por que é suficiente? E ela vai ver aqui, consulta com o médico, verde, ok. Aferição de pressão arterial, vermelho, opa, precisa fazer aferição de pressão arterial. Visita domiciliares, ok, tem feito. Peso e altura, opa, não fez, está vermelho. Então, ela consegue facilmente identificar aquilo que precisa ser feito, né? Eu posso vir aqui em detalhamento, ele vai me trazer aqui a informação detalhada, né? E tem aqui aquilo que precisa ser feito, né? Ele vai me trazer essas informações, as dicas de melhoria, o que precisa ser realizado para facilitar o processo de trabalho do profissional de saúde. Outra questão muito legal que nós estamos trabalhando é porque a gente sabe que alguns cidadãos, né, as pessoas podem ter mais de um tipo de comorbidade, mais de um tipo de problema de saúde que está ligado a outros indicadores. Então, eu tenho uma pessoa que é hipertensa, mas também é diabética, ou é hipertensa e é grávida, ou é idoso. Então, a gente traz aqui também, nesse detalhamento, todos os indicadores que a pessoa possui. Ótimo. Para facilitar esse processo de trabalho, né, e acompanhamento dos profissionais de saúde. Outra situação, a gente tem aqui a gente consegue exportar esses dados, né, e trabalhar dentro do Excel, se a pessoa desejar. Né? Então, quero fazer um relatório, quero conversar, aí eu consigo fazer filtros, né? Aí as informações são muito mais abrangentes. Aqui a gente traz um resumo, porque não fazia sentido colocar muita informação e deixar poluída a tela, né? Mas se eu exportar os dados, eu vou trazer mais detalhamentos para poder ajudar nesse processo. Eu tenho aqui embaixo, o Cosme, um comparativo, né? Separado por unidade de atendimento, por equipe, né? A microárea. Então, eu consigo fazer aqui toda uma gestão dentro da microárea para entender aquilo que são as microáreas que precisam ser mais trabalhadas, aquelas que estão mais ociosas, né? Então, são funções que a gente incluiu para facilitar a vida do gestor, facilitar a vida de todos os profissionais na área de saúde. Isso aqui é prática. O pessoal tem falado muito sobre cursos para ensinar, a gente tem feito já bastante cursos, né? A agenda é muito cheia, são muitos clientes e a matéria é muito densa e complexa. Mas, no dia a dia, é muito difícil para os profissionais, e a gente entende isso, porque para nós mesmos não é fácil, né? Precisa estudar muito sobre a matéria, né? E entender aquilo que são as regras do Ministério para cada indicador é extremamente complexo.
Então, é difícil para o profissional lembrar, nossa, a pessoa está aqui, mas eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tenho que cuidar disso, não posso esquecer daquilo. E aí, cada tipo, cada indicador é diferente. Então, isso aqui é uma ferramenta para ajudar nesse sentido. A pessoa facilmente consegue enxergar aquilo que precisa ser feito e fazer com que o cidadão tenha assim, o melhor atendimento. Ótimo. É uma ferramenta que a gente está falando de uma ferramenta aqui incrível, extraordinária, certo? Mas eu tenho uma pergunta para fazer, Natanael, é o seguinte: devido a gente ter andado em vários municípios, a gente sabe que cada município tem a sua realidade, né? Cada um tem o seu modo, a sua realidade. Essa ferramenta, o painel de indicadores, ele é moldável para cada município? Então, dentro dos indicadores, os 15 indicadores que o Ministério da Saúde definiu, né, isso não é igual para todos, né? O processo é o mesmo, não difere. Mas quando a gente começou a construir, né, o painel de indicadores a gente já utiliza há bastante tempo, mas com aquela estratégia que eu falei lá no início, de nós nos aproximarmos dos municípios, entender realmente a dor dele, muitos municípios começaram a fazer essa pergunta. Sim. Né? Eu queria um painel de indicadores com a informação que eu preciso, que eu acho que faz sentido aqui. Aí nós começamos a pensar numa forma de construir algo que fosse mais inteligente. Então, esse painel de indicadores, nós estamos focados agora nos indicadores do Ministério da Saúde, porque é algo assim, latente e urgente mesmo, né? O Ministério lançou recentemente, acabou de lançar assim, a última alteração e já começou a publicar os indicadores, né? E a gente entende assim, que o município precisa já começar a trabalhar nesse sentido de se adequar. Mas esse produto aqui nada mais é do que uma fábrica de indicadores. Então, a gente tem condições de, dentro desse produto, criar qualquer indicador que o município quiser. Qualquer. Ele tem situação de gestores, de secretários de saúde que nos procuram querendo, eu queria olhar para as mulheres grávidas menores de 18 anos. Sim, isso. E é um problema que a gente tem aqui no município, a gente quer ter dar uma atenção especial para esse público. É possível. Porque, assim, onde que está o grande trabalho que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma ligação e para essa ligação ser feita, nós analisamos todo o banco de dados do ESUS para entender onde está cada informação, né? E aí, hoje, é possível a gente trazer aquilo que o município quiser. Eu tenho lá toda a informação. E não só, esse sistema também se integra a outros sistemas, né? A parte média e alta complexidade, é possível a gente trazer informações, sistemas de terceiros também, entendeu? É possível. Sim. Então, assim, nós temos aqui uma possibilidade gigantesca de trazer informação com acuracidade, com precisão e, principalmente, uma informação online daquilo que está acontecendo no presente. Muito bom, gente. Essa é a ICS 3.0, saúde inteligente, né? Hoje uma live espetacular, viu, gente? Bom demais, falando sobre as novidades, mas tem alguns minutinhos ainda para a gente finalizar. E em todas as entrevistas que eu participei, sempre eu falo, chegou a hora de arrochar. O que é a hora de arrochar? É hora de fazer uma pergunta que não estava no script. E eu gostaria de fazer uma pergunta, mas a gente está rindo aqui, mas é uma pergunta muito séria, que talvez não vai dar para a gente responder ela hoje toda, completa, mas a gente vai dar uma pincelada rapidinho, Natanael vai dar uma pincelada rapidinho sobre essa pergunta, que é uma pergunta que preocupa muito. E prometo que no próximo episódio a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Natanael, sobre a questão da segurança de dados nos municípios. A importância de você ter os dados do seu município num lugar seguro.
é muito importante. Geralmente a gente chega em alguns lugares, a gente fala, o pessoal... Gente, é muito importante. Fala um pouco dessa importância, Nathanael. O Cosmo, você tocou num dado, assim, num ponto muito sensível, né? E que boa parte, assim, de municípios que a gente ainda não atende, e nós temos conversado, né? Às vezes nem tem essa preocupação, mas hoje, assim, a tecnologia vai avançando, mas os problemas também vão crescendo, né? E a gente tem, assim, conhecimento de casos de algumas cidades, né, que nunca nem foram nossos clientes, mas a gente tem informação, saiu nas mídias, né, já há algum tempo, mas esse é o tipo de coisa que, quando sai, é abafado muito rapidamente, né? Que teve problema de vazamento de dados, Sim. que teve problema de perda de banco de dados, né, e acabou perdendo tudo. E isso é uma preocupação que a ICS sempre teve, sempre teve. Então, a gente investe muito em segurança, em servidores, né? Inclusive, nós fechamos agora recentemente um contrato com a Oracle, né? Nós sempre trabalhamos com a IBM, que é uma excelente empresa, mas a gente quis melhorar ainda mais para os municípios, então a gente está trabalhando 100% Oracle, e com a máxima tecnologia, máxima segurança hoje que o mercado mundial oferece, né? Não é barato, é caríssimo, mas a gente quer trazer, assim, quer dar tranquilidade para as pessoas, né? Para os municípios, os clientes, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação, né, né, todos esses sistemas, a gente toma esse cuidado de ficar muito bem seguro, né? Porque são dados sensíveis, né? E a gente sabe que existem muitas pessoas mal intencionadas, né? Provavelmente alguém deve estar assistindo agora com más intenções e planejando alguma coisa e tal, mas a gente tem feito um dever de casa, né? E quando a gente conversa com o cliente, com o município, e fala sobre isso, às vezes fica difícil ele enxergar, é algo assim tão abstrato, né? Mas quando acontece um problema de perder um banco de dados, de toda a informação desaparecer e não ter como recuperar, ou então um hacker invadir e deixar assim durante muito tempo o município sem acesso aos sistemas, é o caos. É o caos. Fora os problemas jurídicos que isso pode acarretar, né? Para os gestores, para os secretários, para os prefeitos, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande que nós temos com relação a essa parte. E eu quero, assim, estimular todos os clientes que invistam. Invistam porque a gente que trabalha com tecnologia, a gente acaba tendo acesso a muita informação relacionada a essa área e sabe dos riscos que muitos municípios hoje estão expostos por conta de, às vezes, ter um servidor interno sem segurança, às vezes trabalhar com fornecedores que também não têm segurança, né? São serviços muito baratos. Tudo que é muito, muito, muito barato, pode desconfiar. Né? Você vai fazer compra lá naqueles sites de vendas, né? Que muitas coisas chinesas. Aí tá barato demais, barato demais. Se você não tomar cuidado, você vai pagar gato por lebre. Não tem garantia. Não tem, exatamente. Então, assim, tudo que é barato demais, desconfia. Eu acho, assim, que é importante esse investimento. É mais caro? Mas é segurança. Não vai dar problema, você não vai ter dor de cabeça. A dor de cabeça que vem, ela é enorme. Ainda pode até ter dor de cabeça, mas é muito mais fácil de resolver. Sim. Entendeu? Você está seguro. Então, eu fico feliz aí com a pergunta e... Ótimo. Bora para cima. Vamos lá, então. Olha, já na reta final agora, né? Tem uma pergunta aqui do pessoal que está nos assistindo a respeito do painel de indicadores, se tem autistas, diabéticos e cardíacos.
consegue colocar esses indicadores também? Todo e qualquer tipo de indicador é possível colocar, todo, né? Aí vai da dor, né? Da criatividade do gestor, né? Isso. Eu posso filtrar por tipo de doença, idade, gênero. Então, assim, a gente tem N possibilidades, né? É uma questão de sentar, entender aquilo que é a realidade, a necessidade do município e transformar isso em informação, né? Pegar o dado e transformar ela em informação. Muito bom, gente. Nathanael, obrigado pela participação. A gente tem muita coisa para falar ainda nesses podcasts ainda, tem muita novidade chegando, tem muita coisa bacana para a gente passar para os amigos aí, conhecer um pouco mais sobre a ICS 3.0, né, Saúde Inteligente, e dizer para você, gestor, que está do outro lado aí, quando a gente consegue fazer uma ferramenta dessa, eu vou jogar abaixo, 80% vem ideia de vocês, é vocês que passam essa ideia para a gente. Geralmente a gente faz esse trabalho de sentar com o gestor, entender a dor dele, para criar ferramentas para ajudar, né? Então, eu agradecer a vocês que recebem a gente bem, que passam a dor de vocês para nós, e a gente está aí lançando essas 3 ferramentas de muitas, né? Eu fico me chamando para falar mais, mas não pode. Deixa para o próximo episódio, a gente vai falar de muito mais. A gente vai trazer aqui, vamos convidar também o Gustavo, né, para estar por aqui, o seu Moisés também, para contar um pouco da história do seu Moisés, que é o fundador da ICS. Gustavo, que é o sócio proprietário hoje da ICS também, que vai falar um pouco para a gente também desse desafio também e trazer também novidades, né? Gostaria do próximo episódio também, Nathanael, a gente falar um pouco mais também sobre o desenvolvimento da ICS, falar um pouco mais sobre o suporte da ICS. Então, vamos trazer o pessoal? Vamos trazer? Vamos trazer o Ricardo para participar com a gente, né? Vamos. Trazer o desenvolvimento. O Benai já falei que você falou que tem só de pesca, não? Não, mas ele é um excelente desenvolvedor. Ele é um cara formidável. Benai, um abraço para você, Benai. Falei hoje para ele. Trazer o Ricardo, vou trazer o Gabriel, o Murilo. Isso, trazer todo mundo. A equipe lá. Ludmila Zupelli também. Vamos trazer ela aqui também para poder falar com a gente. Gente, obrigado, Danael. Até a próxima. Ô Cosme, antes de encerrar, eu só quero pontuar uma questão que eu acho assim, que é fundamental para os gestores, para todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, né? Nós estamos de portas abertas para receber, para vir com ideias, para a gente poder trabalhar e construir soluções que, de fato, fazem sentido para o município. Então, aqueles que olharem, né? Nossa, achei bacana, mas podia ter... Vai lá na empresa, vamos lá, vamos sentar, vamos tomar um café junto lá. Isso. E conversar sobre saúde e começar a sonhar aquilo que é o ideal, né? Aquilo que a gente almeja para a saúde do nosso município. Tá bom? Muito obrigado aí. Bom demais, gente. Para finalizar agora, para você que assistiu a live ou que vai ver a live e quer conhecer melhor o produto, quer uma apresentação aí na sua cidade ou quer vir até Goiânia e conhecer a ICS, conhecer o time todinho, no Instagram aí tem o WhatsApp, o número do WhatsApp, certo? E você pode acessar e vai falar direto comigo. E a gente vai bater um papo, a gente vai fazer uma agenda com você e vai te receber com o maior carinho, ou vai até a sua cidade também com o maior carinho para te apresentar esse produto, tá bom? E será um prazer atender vocês, tá bom? Gente, obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós e que até a próxima estaremos juntos aí com mais um ICS Update, ICS 3.0. Saúde inteligente. Valeu, um abraço. Um abraço.